cultos e participar de uma organização religiosa e nunca, de fato, elas foram salvas, justificadas e perdoadas. Nunca se arrependeram de verdade dos seus pecados, nunca creram no Senhor Jesus de todo o coração e, portanto, permanecem nos seus pecados e darão contas desses pecados e por eles serão julgados e condenados. Enquanto que aqueles que creem no Senhor Jesus são perdoados e para eles não há mais nenhuma condenação. Esses são os filhos de Deus. Pois bem, Paulo... Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e vamos ler do verso 18 a 25. Enquanto você encontra essa passagem, Romanos 8, 18 a 25, quero cumprimentar a todos, recebê-los com alegria, saudá-los com a paz e dizer da nossa satisfação em tê-los nessa noite, para esse culto que nós prestamos ao nosso Deus. Já cantamos os louvores de Deus, já oramos, já confessamos os nossos pecados, agora vamos ouvir a instrução que vem dele, mediante a exposição da sua palavra. Romanos 8, 18 a 25. Ouçamos a leitura. Palavras do apóstolo Paulo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aqui a leitura da Escritura Sagrada. Oremos, irmãos, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Ó bendito Deus, envia Teu Espírito Santo para nos conduzir na compreensão da Tua palavra, que Ele nos ilumine e nos faça conhecer o significado das sagradas letras e também de que forma elas se aplicam a nós, vivendo tanto tempo depois que elas foram escritas. Nós que somos o Teu povo, que Te amamos e queremos Te conhecer mais, aplica a Tua revelação ao nosso coração. Isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema central do capítulo 8 da carta aos Romanos é a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Esse capítulo 8 termina a parte central da carta aos Romanos, que começou com o capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala da justificação em Cristo Jesus, capítulo 5, da santificação, que é resultado dessa justificação, no capítulo 6, da libertação da condenação da lei, no capítulo 7, e agora no capítulo 8, a certeza que nós podemos ter de que Deus fez por nós, está fazendo por nós todas essas coisas. Ou seja, Paulo trata do ministério do Espírito Santo aqui no capítulo 8. Ele, no verso 1 desse capítulo, havia feito essa declaração: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, para aqueles que estão em Cristo, que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, para eles não existe mais condenação nenhuma. Deus não tem mais nada contra eles. Deus não haverá de julgá-los e condená-los e castigá-los eternamente, porque a culpa deles foi perdoada em Cristo Jesus. Em seguida, do verso 2 até o verso 30, na verdade até o final do capítulo, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da segurança que nós podemos ter dessa verdade gloriosa, de que aqueles que são de Cristo, para eles não existe mais condenação. Aqui nem nesse mundo, nem no mundo vindouro, que seus pecados foram perdoados, os pecados passados, presentes e futuros, de tal forma que Deus pode prometer para eles a vida eterna, porque todos os seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o Espírito Santo aplica essas verdades no meu coração. Versos 2 a 4 do capítulo 8, nós já vimos.
Eu sei disso porque o Espírito Santo inclina a minha mente, o meu coração, a pensar nas coisas de Deus, em vez de ficar pensando nas coisas da carne e nas coisas do mundo. Nós vimos isso nos versículos de 5 a 8 do capítulo 8. Eu sei que não há mais nenhuma condenação para mim, porque o Espírito de Deus habita em mim, e por meio dele eu posso clamar a Deus, Abba, Pai. Ele me dá vida e a esperança da ressurreição futura. E eu sei que não há mais nenhuma condenação para mim, porque pelo poder do Espírito Santo eu sou livre do domínio da carne e eu não vivo obrigado a uma vida de pecados. Eu posso viver uma vida em que o pecado não é necessário, versos de 12 a 17. E aqui, de 18 a 25, que é a passagem que eu li, o apóstolo Paulo diz que nós podemos ter certeza de que não temos mais nenhuma condenação contra nós, porque o Espírito de Deus, ele nos traz uma amostra da glória futura. Ele funciona como uma espécie de garantia e primícia daquilo que Deus haverá de nos dar na vida eterna. Esse é o ponto central da passagem. Paulo desenvolve isso fazendo um contraste entre os sofrimentos do mundo presente, que nós experimentamos aqui, e a glória que um dia Deus haverá de revelar e da qual nós participamos. O porquê do verso 18, Paulo começa a sentença com essa palavra, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse verso 18 o porquê indica isso, uma explicação de alguma coisa que Paulo tinha falado antes. E o que é que ele falou? Está no verso 17. Ele diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e ele termina o verso 17 com essa declaração: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, primeiro vem o sofrimento, e só depois vem a glória. Alguém pode perguntar, mas é isso mesmo? Nós que somos filhos de Deus, não foi dito que nenhuma condenação existe mais para nós? Mas então como é isso? Nós temos que sofrer primeiro aqui nesse mundo, antes de entrar na glória? Sim, é a resposta do apóstolo Paulo. Só que os sofrimentos que nós passamos aqui, quando comparados com a glória que haverá de ser revelada, eles são irrelevantes. Eles são tão pequenos que a comparação é desproporcional. É o que ele diz aqui no verso 18. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, isso que ele mencionou no verso 17, nós vamos sofrer, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glória que ele falou também no final do verso 17, quando ele diz que nós seremos glorificados com Cristo Jesus. Então é isso que nós vamos ver nessa noite. E meu objetivo nessa noite é fazer você compreender o caminho de Deus, ou o meio pelo qual Deus deseja que você viva aqui nesse mundo, no meio de todos os sofrimentos que você encontra e vai encontrar. Há uma forma pela qual o cristão enfrenta o sofrimento, a dor, a perda, e essa forma está explicada aqui e em outras partes da Bíblia. Mas hoje à noite eu quero concentrar nisso aqui, que o apóstolo Paulo está ensinando. Como é que eu posso viver os sofrimentos desse mundo presente como Deus deseja que eu viva? E a resposta maior, primeira e maior, é essa, fazendo uma comparação entre a glória que nos espera e os sofrimentos aqui. Quando a gente tem a expectativa de receber alguma coisa maravilhosa, a gente suporta bem os sofrimentos preparatórios. Eu digo isso porque eu vi não somente a minha esposa, mas a minha filha darem à luz filhos no meio de grandes dores, porque elas optaram pelo parto natural. E eu assisti todos eles, o nascimento de todos os meus filhos e dos netos também. Então, particularmente, eu me lembro dos sofrimentos da minha filha no nascimento do primeiro neto. Foram 14 horas de trabalho de parto. Não é? A dor e os gritos, não é? Que eu ficava assim agoniado, quase que eu chamava o pai, não é? E dizia: ô Ronaldo, manda logo fazer uma cesárea ou alguma coisa para acabar com isso aqui. Mas com que alegria no final estava a minha filha, na hora que nasceu o João Gabriel. Então, ela suportou todas aquelas dores porque ela sabia o que viria depois.
Essa é mais ou menos a figura que está aqui. Quando a gente pensa no que Deus preparou para nós, nós suportamos as dores de parto do mundo vindouro. Esse mundo presente, ele está como que em dores de parto, aguardando a chegada do mundo futuro. E nós, então, esperamos com confiança e esperança, porque o que vem depois supera em muito os nossos sofrimentos aqui. Vamos ver como Paulo desenvolve essa ideia aqui no texto que nós temos diante de nós. Ele começa afirmando que ele tem certeza disso, de que nessa comparação o mundo presente perde. Verso 18, tenho certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando Paulo fala dos sofrimentos do tempo presente, ele está se referindo a todos os males que sobrevêm à humanidade e à criação no mundo em que nós vivemos. Ele está falando não somente das perseguições que o crente sofre aqui nesse mundo, mas também das doenças, das tragédias, das angústias, dos desastres, das perdas financeiras e, finalmente, a própria morte. O mundo presente é marcado pelo sofrimento. Qual a origem desse sofrimento? A origem desse sofrimento pode ser encontrada no capítulo de Gênesis, nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, onde nós temos o relato de como Deus criou o homem, o colocou à prova no jardim e o advertiu dizendo que se ele tomasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente haveria de morrer. O homem desobedeceu a Deus, ouviu a voz do diabo e caiu em desobediência, e Deus então amaldiçoou a terra por conta do pecado do homem. O castigo que Deus deu ao homem foi: maldita é a terra por tua causa. A terra ali é todo o universo, todo o cosmos. Ele foi amaldiçoado por Deus na hora que o homem caiu. Deus disse ao homem que ele então teria uma existência de dores, onde a terra seria hostil para ele, a terra que antes era um paraíso, um jardim, agora haveria de produzir espinhos, e que o homem com suor e sofrimento haveria de viver aqui nesse mundo, enquanto sua mulher daria à luz a filhos através de muitas dores. Ou seja, Deus sujeitou toda a criação, o universo inteiro, juntamente com a humanidade toda, ao sofrimento, à dor, a todo esse tipo de angústia por conta do pecado do representante do universo. Essa altura alguém pode perguntar: por que Deus amaldiçoou toda a criação por conta do pecado do homem? A resposta é que o homem foi criado como o gerente de Deus, da sua criação, responsável por cuidar e guiar e conhecer o mundo todo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, era o representante de Deus nesse mundo, era o ápice da criação de Deus. Quando ele cai, não somente a sua descendência que estava nele cai também, mas todo o cosmos do qual ele era o representante, todo o universo do qual ele era a criatura máxima, cai juntamente com ele. Então, por isso Deus disse: maldita é a terra por tua causa. E o que Paulo está descrevendo aqui no capítulo 8 é o reflexo disso. Ele fala aqui da criação que geme, da criação debaixo do cativeiro da corrupção, da criação sofrendo angústias, tudo isso como resultado do pecado do primeiro homem. E, além disso, nós acrescentamos sofrimentos por conta dos nossos próprios pecados, os nossos próprios erros, escolhas erradas, decisões ruins, que acrescentam miséria à miséria já existente, afora a atuação dos espíritos maus que oprimem o homem, possuem o homem, corrompem a mente do homem, ataca a sua pessoa. Tudo isso, então, faz com que o nosso mundo em que nós vivamos, ele seja marcado por aquilo que Paulo descreve no verso 8 como sofrimentos. Essa é a realidade que nos cerca, esse é o mundo em que nós vivemos. Ao dizer isso, nós não estamos dizendo que tudo no mundo é só miséria, sofrimento e dor. Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus, mesmo que Ele amaldiçoou essa terra, ela ainda preserva muita coisa da sua criação original. Há paisagens belíssimas, há locais belíssimos para se ver,
há climas gostosos, há frutas maravilhosas, algumas imencionáveis, outras a gente pode mencionar, há animais belíssimos, há situações na vida que são boas de você viver. Isso é só a misericórdia de Deus temperando a sua maldição sobre esse mundo, mas é tudo provisório, tudo é efêmero, tudo é passageiro, todos os prazeres e alegrias que nós temos aqui são vãos, não são duradouros, porque o que marca essa terra é exatamente o sofrimento a qual ela está sujeita por conta da corrupção do primeiro pecado agravado pelos nossos. Mas há também, e aqui é boa notícia, há também uma glória a ser revelada, como Paulo diz no verso 18. Ele fala dos sofrimentos do tempo presente, mas ele fala também de uma glória que vai ser revelada em nós, ou a nós, pode ser as duas traduções, e que é de uma natureza tal que supera os sofrimentos presentes. Ao que é que Paulo está se referindo? Ele está se referindo à vinda de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, o último homem, o representante da nova humanidade. Quando ele vier, haverá a ressurreição dos mortos, a transformação dos que estiverem vivos, e essa terra amaldiçoada, ela será renovada, ela será mudada. Você encontra referências a isso nos profetas de Israel, no livro do profeta Isaías, capítulo 66, por exemplo. O profeta, falando da parte de Deus, diz: eis que eu crio novos céus e nova terra. Esse mote, esse tema é desenvolvido pelo apóstolo Paulo aqui, quando ele fala da redenção da criação, e pelo apóstolo Pedro na segunda carta que ele escreve no capítulo 3, onde inclusive ele dá detalhes de como Deus vai fazer isso. Ele vai abrasar os elementos, vai derreter os elementos que compõem o presente universo, e ele vai fazer surgir um novo universo, um novo céu e uma nova terra, purificados, transformados, onde habitam a justiça, e que será o habitat final da raça humana, aqueles que foram salvos e transformados mediante Jesus Cristo. Essa é a glória que vai ser revelada, e ela é de tal maneira que ela supera os sofrimentos aqui presentes, que é exatamente o que Paulo diz no verso 18. Eu tenho certeza de que os sofrimentos do presente não dá nem para comparar com a glória que está nos esperando e que ainda Deus vai revelar. Ele usa o termo revelar, porque no presente essa glória está oculta. Nós a vemos pela fé. Ela não é visível como a nossa realidade atual, mas ela é tão real quanto, e nós a esperamos pela fé. Por isso que Paulo diz, ela vai ser ainda revelada, porque no momento ela está oculta aos olhos humanos, embora perceptível pela fé. É disso que Paulo está seguro. Eu tenho certeza, verso 18, e é disso que nós também temos que estar seguros, porque nós vivemos no mesmo mundo do apóstolo Paulo. Em que sentido essa glória futura supera os sofrimentos presentes? Paulo menciona 3 aspectos que eu quero ver com vocês em seguida. O primeiro deles, podemos resumir como sendo a revelação dos filhos de Deus. Está aí no verso 19 a 20. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que é que Paulo está dizendo aqui? Em outras palavras, que a natureza, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Os filhos de Deus são todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é a humanidade toda. A Bíblia é muito clara, não são todos da humanidade que são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem em Jesus Cristo e que foram perdoados e justificados dos seus pecados, que são esses mencionados no verso 1 do capítulo 8, de quem Paulo diz: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esses que estão em Cristo Jesus, eles são os verdadeiros filhos de Deus. Mas eles estão espalhados pelo mundo todo. Aqui mesmo na minha audiência, nessa noite, eu gostaria muito de dizer que a quantidade de filhos de Deus aqui nessa noite é igual à quantidade de pessoas que estão presentes aqui. Mas eu não posso fazer essa afirmação, porque a gente sabe que tem pessoas que podem frequentar uma igreja, assistir uma
cultos e participar de uma organização religiosa e nunca, de fato, elas foram salvas, justificadas e perdoadas. Nunca se arrependeram de verdade dos seus pecados, nunca creram no Senhor Jesus de todo o coração e, portanto, permanecem nos seus pecados e darão contas desses pecados e por eles serão julgados e condenados. Enquanto que aqueles que creem no Senhor Jesus são perdoados e para eles não há mais nenhuma condenação. Esses são os filhos de Deus. Pois bem,